E é engraçado como é que Deus faz as coisas, como é que o Espírito Santo trabalha na igreja, como tudo vai se encaixando. Eu estava vendo a oração que o pastor Ricardo fez no começo, a palavra que ele fez a abertura do culto, pois a direção do Senhor nos cânticos, e os irmãos, a Geraldo e o Genor, eles cantaram aqui que Moisés abriu o mar vermelho, sobre Cedraque, Mesaque e Abednego, que tiveram as suas vidas ali provadas o tempo inteiro. O que será que nos dá força para continuar? O que nos dá força para prosseguir em nossa caminhada? Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Nós vamos estar lendo alguns versículos, a partir do verso 51. E nessa manhã eu quero tratar com os irmãos sobre o que é caminhar com Jesus. O que é caminhar com Jesus? O que é caminhar com Deus? O que é a nossa vida cristã, a nossa vida de seguidores e discípulos de Jesus? Aqui, nessa jornada nossa, nesse planeta chamado Terra, na nossa vida, o que é andar com Deus? O que é andar com o Senhor? Eu vou estar lendo alguns versículos, depois a gente vai dar uma caminhada aí. Todos abriram a Bíblia? Lucas no capítulo 9, a partir do verso 51. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, ao se completarem os dias que devia ele ser assunto ao céu, isso é, Jesus, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Quero que você preste atenção nessas palavras. Manifestou no seu semblante, o semblante de Jesus, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam. E aí tem, logo depois, nessa parte do versículo, diz o porquê que não receberam ele. Porque o aspecto dele, o aspecto de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Mais uma vez, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã, e eu peço ao Teu Espírito Santo, Senhor, que Tu fales com a Tua igreja nessa manhã. Senhor, eis aqui os Teus filhos, os Teus servos, os Teus amados filhinhos, ó Pai, que chegaram aqui nessa manhã, para que juntos possamos aqui ouvir a Tua voz, engrandecer, cultuar, prestar um culto diante da Tua presença. Mas nada nós podemos fazer
sem o Espírito Santo de Deus. Nada nós possamos trilhar nas nossas vidas sem a presença do Espírito Santo. Por isso eu peço que a nossa mente agora seja levada, Senhor Deus, diante do Senhor, aberta. Nós cantamos aqui, abra os olhos do nosso coração, Pai. É isso que nós pedimos nessa manhã. Abra o entendimento, porque não é com carne, não é com sangue, não é com o nosso intelecto que nós vamos discernir e guardar a Tua palavra, mas é pelo Espírito, Senhor. É pela verdade. Por isso, Senhor, grava nas tábuas do nosso coração a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor Deus, para que possamos lembrar dela em todo o tempo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como que é? Como está sendo? Como que é a nossa vida, a nossa caminhada? Como que nós temos trilhado a nossa vida? É engraçado que nós olharmos para o nosso século, né? O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não tomem forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Este século, como os outros séculos, todos eles têm o seu formato, todos eles têm a sua vivência, as suas influências. Toda geração tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Aquilo que nós trazemos como ensinos que nós recebemos das gerações que se passaram, dizendo que foi certo, que era errado. Nós recebemos tudo isso, cargas emocionais. Mas como Jesus disse, o reino dele não é deste mundo. Não faz parte da formatação desse século, porque o mundo jaz do maligno. E ele diz também, Pai, eu vos rogo que não os tireis do mundo, mas que guardem eles de todo mal. E nós vamos ver aqui a história de dois irmãos, os Boanerges, os filhos do trovão, os esquentadinhos. Pessoal que está fazendo aqui, nós estamos no nosso estudo aqui nas quintas-feiras, que nós estamos aprendendo a caminhar com Jesus. Eles têm estudado já exaustivamente essa palavra, né, Eliane? Já deve estar voltando à mente tudo aquilo que nós temos aqui revisado, estudado às quintas-feiras. Mas o que eu quero abranger nessa manhã com vocês é o que leva as nossas vidas a dizermos que nós estamos caminhando com Jesus. Nós vemos aqui dois irmãos, né? Que são chamados, abre comigo rapidamente lá em Mateus 4, 22. Vamos ver como é que foi a chamada desses dois irmãos. Esses dois irmãos que foram chamados por Jesus a caminhar com Ele. Eu quero ler a partir do verso 18, capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 18, que vai contar ali que Jesus estava caminhando ali, né, na Galiléia, naquela região, e Ele faz um convite aos discípulos dele, aos que se tornariam discípulos, aqueles que aceitavam a disciplina de Jesus, o ensino de Jesus. No verso 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Então deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 21. E passando adiante, viu outros dois irmãos. Olha só, dois irmãos. Quem?
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, o qual nós acabamos de ler lá em Lucas 9. Os dois, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. Ele o chamou. Então, eles, no mesmo instante, diga comigo, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Como que foi o seu chamado com Jesus? Quando Jesus te chamou para caminhar com Ele, como que você agiu o seu coração? Porque todos nós fomos um dia chamados por Deus, chamados. O Senhor fez o convite, diferentemente de cada um aqui teve um convite diferente, uma forma diferente, entendeu? Eu já ouvi, gente, relatos de pessoas que estavam lá na balada, estavam bêbados lá, de repente o Espírito Santo na mente, no coração deles fez um convite, falou assim, o seu lugar não é aqui, sai daqui. O cara não sabe nem como saiu, como largou tudo e passou a andar com Jesus. Outros são chamados de uma forma totalmente diferente. Quando eu recebi Jesus, minha vida, eu vou falar assim, dessa forma, né? Vou tentar explicar assim. Meu irmão era contrabaixista, os irmãos sabem, do Mato Grosso e Matias, aquela dupla sertaneja. Eu vivia no meio do pessoal, dos artistas, eu via meu irmão mais na televisão do que em casa. E tinha algumas bandas aqui em Campinas naquela época, que faziam, era épocas de American Bar, que era chamado na época. Aqui tinha o City Bar, ali no centro de convivência. E tinha outros bares aqui em Campinas, tinha Ecos em Jaguariúna, eram lugares, foi considerada a febre dos bares aqui em Campinas. E tinha as bandas que tocavam ao vivo. E tinha uma banda muito famosa na época aqui, que assim, tocava, que chamava AI-5. Nossa, o pessoal arrebentava. E tinha uma banda concorrente com a AI-5, que era a Ana Cruz. Eu me lembro que na época o pessoal começou a passar em casa, eu conheci os músicos e Giba, chamavam de Gibinha, vão com nós. Eu chegava às vezes do banco, eu estava tomando banho, batiam na porta do banheiro de casa. Quem é? Vambora que nós vamos para Mogi Guaçu, nós vamos para Mogi Mirim, vambora. Passavam e falavam, vambora, e eu ia. Eu me lembro que naquela época, eu já estava assim, na época que Deus estava me chamando. E eu me lembro que o meu irmão uma vez falou para mim, lá na TV Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, falou assim, parece que o guitarrista vai sair, você não quer aproveitar a oportunidade? É ralo, tem que se dedicar. Meu irmão entrava, naquela época, com os discos lá do Mato Grosso, 9 horas da manhã, acho que minha mãe lembra disso, né, mãe? Entrava no quarto às 9, minha mãe ia lá na porta, batia e falava, e aí, não vai almoçar hoje? Levava o prato para ele, ele comia, se trancava no quarto e até 5, 6 da tarde, tirando música, tirando música, porque não é fácil, tem que tirar detalhes, tem que saber tudo de cor salteado. E no meio eu vou falar assim, desse sucesso, desse auge, o Senhor me chamou. E essa palavra que nós lemos aqui, imediatamente, prontamente largaram tudo, largaram as redes, largaram tudo para trás e passaram a seguir o Senhor. Comigo foi dessa forma, foi radical. Foi radical. Eu me lembro que um amigo, um dia quando eu falei, olha, a banda da Cruz me chamou, falou, você vai ser o outro cantor da banda e tal. Eu falei, gente, eu não quero, muito obrigado. Mas por quê? Cara, tem contrato, tem dinheiro a dar com pau, tem... Falei, eu não quero. E um amigo foi na minha casa, ele morava perto da minha casa. Ele foi na minha casa um dia, eu tinha chegado do trabalho do banco. Eu estava almoçando, era mais ou menos 3 horas da tarde, ali.
na minha casa. Eu estava sozinho, minha mãe tinha saído, eu não sei onde ela tinha ido. Eu sei que eu estava almoçando e esse amigo meu falou assim: cara, o que aconteceu com você? Fizeram lavagem cerebral na sua mente. Cara, você tem que ir no médico. Oportunidade, cara. O que você ganha no banco, você vai ganhar um dia, num baile, cara, numa apresentação. Cara, nós estamos para assinar contrato com, acho que era RCA, Sony, eu não lembro mais. Falei, não quero. E dizendo não para todo mundo, porque eu tive a convicção do meu coração do que Deus estava me chamando. Graças a Deus, esse meu amigo que fez esse convite, hoje é pastor lá do Matão, o Wagner. Wagninha, meu amigo de infância. E ninguém sabe da história do Wagninho, poucos conhecem ele na intimidade, mas o dia que eu já estava nos Estados Unidos, depois eu vim visitar os meus pais aqui, e eu fui na central e dei de cara com ele lá, eu olhei e falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Deus é bom comigo, está meio convertido, Gibão. Mas o que dá força para a gente a caminhar? O que eu tenho visto, meus irmãos, e o que eu tenho que dizer como exercício, porque nossa caminhada, nós recebemos convites a todo momento, mesmo andando com Jesus. Esses dois elementos aqui, esses dois discípulos, Tiago e João, andaram com Jesus, estavam andando literalmente com Jesus, eles viram milagres de Jesus. Eles viram curas, eles viram demônios, pessoas ser libertas de demônios. Eles viram mortos ressuscitando. Jesus encontra com uma mulher, uma viúva com seu filho no caixão. Jesus vai lá e entrega aquele filho de volta para a mãe. Eles viram milagres, eles estavam ali andando, caminhando com Jesus. João até debruçava a sua cabeça no peito de Jesus, mas ainda não tinha mudado algo no seu interior. Algo não estava completo ainda. E às vezes em meio à nossa caminhada cristã, em meio a tantas coisas, em meio as coisas ali, se eu posso chamar dessas coisas eclesiásticas do momento, tantos convites, tantas coisas, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus, com o chamado de Jesus, com o evangelho, fazem parte de bilhões de outras coisas, menos do reino de Deus. É em nome do reino, mas não tem nada a ver com o reino. Pode até ter aparência, pode até ser bonito, mas não tem nada a ver com andar com Jesus. E nós olhamos para esse texto aqui, e nós nos deparamos aqui com essa história dos samaritanos. Os samaritanos não se dão até hoje com os judeus. É uma rixa, uma briga entre eles. E Jesus, ele no verso 51, ele manifestou, como diz a palavra aqui, a intrépida resolução. Ele falou assim, está chegando o momento de eu ir para a cruz. Está chegando o momento de eu ir para Jerusalém. E ele coloca, no verso 51, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele falou, olha, o meu negócio aqui não faz parte desse mundo, não tem nada a ver com o reino de vocês. Não tem a ver com a formatação desse mundo. Meu negócio aqui é fazer a vontade do Pai. E ele colocou no seu semblante a intrépida resolução. E aí nós não sabemos o que aconteceu, nós damos uma viajada, nós achamos que os discípulos, mas Jesus falou assim, é longe. Samaria até Jerusalém é longe, vai ficar tarde, o senhor tem que pousar em algum lugar. Aí vai na frente então, arruma um lugarzinho lá, quem sabe
eu vou ficar. Quem sabe eu fico, quem sabe eu não fico. E ele enviou mensageiros numa aldeia dos samaritanos para preparar uma pousada. Mas olha o que aconteceu. Verso 53. Mas não o receberam. Por quê? Porque o aspecto de Jesus era que decisivamente ele ia para Jerusalém. Olha, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo a cumprir. Não existe esse versículo na Bíblia, mas Jesus sempre faz isso. Ele é objetivo e direto nas coisas que ele faz. Ele é objetivo, ele é direto. Ele não fica parando e perdendo tempo com coisinhas, com besteiras. O que ele tem que fazer, ele faz. E quem quer seguir, ele é assim. Você está afim de me seguir? Olha para mim. Ele disse, olha para mim. Ele decisivamente botou na cara dele e falou assim, eu vou para Jerusalém. E quem quer vir após mim, nega a si mesmo, leve seu cansaço e siga-me. Só faltou ele falar igual o Chaves, né? Siga-me os bons. E só que nós não sabemos o que passava no coração ali dos discípulos, que estavam, acho que, cansados. Todos estavam cansados, mas Jesus tinha um propósito. Ele colocou a intrépida resolução que decisivamente ele falou, eu vou para Jerusalém. Vendo que os discípulos, vendo isso, que o pessoal chegou, deu de cara com Jesus ali. Jesus fez menção de que ia passar reto. Os samaritanos acho que deram um passo para trás, porque tiveram mais sensibilidade e falou, deixa ele ir, não vamos segurar não. Se quer ir, pode ir. Se quiser pousada, está aqui. Se não quiser, engata primeiro e vai embora. Só que os discípulos indignados, porque já tinham ido lá, feito, né, preparado lugar para eles, o que eles fizeram? Vendo isso, os discípulos Tiago e João, que largaram as redes, que imediatamente largaram tudo, estavam caminhando com Jesus. Os dois, os boanerges, os filhos do trovão, os esquentadinhos, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O Senhor quer que a gente faça aqui como Elias? E olha a resposta de Jesus para esses discípulos, sim, mas para nós também. Essa resposta não é somente para Tiago, para João, para Pedro, para todo mundo que estava lá junto, mas é para mim, para você também, nessa manhã. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Vocês querem que eu abençoe o assassinato que vocês estão a fim de cometer aqui? É isso que vocês estão pedindo para mim? Vocês querem que orar para cair fogo dos céus, para matar todos os samaritanos, porque vocês têm uma rixa com eles, já não vão com a cara deles, então, é isso que vocês estão pedindo para mim? Os repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois. E eu pergunto, no meu coração nessa manhã, e o Espírito Santo pergunta para você nessa manhã, você sabe qual é o espírito que você é? Você tem compreensão de saber qual que é o teu espírito? Eles estavam andando com Jesus literalmente. Estavam vendo os milagres acontecer. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas e quantas vezes, na sua caminhada, no seu casamento, na sua vida cristã, em tudo, no seu trabalho, em qualquer coisa, você falou, não vai dar. E deu.
Nós cantamos aqui essa música Ousado Amor que diz: Tu tens sido tão, tão bom para mim. Eu acordo de manhã com esse verso na minha cabeça, dizendo: Tu tens sido tão bom para mim. A todo momento. Só que na hora das decisões, do dia a dia, na hora que ele se levanta as bandeiras, qualquer que seja a bandeira, nós tomamos partido e esquecemos que nós estamos caminhando com Jesus. Nós não temos o poder, nós não temos o discernimento de se deixar transformar pela palavra, mas nós carregamos ainda muita coisa do nosso coração, do nosso aprendizado. Nós, às vezes, tivemos um chamado tão radical, largamos tudo para seguir Jesus. Estamos caminhando com Ele, mas parece que a palavra não entra. Ela entra, você aceita, você fala glória a Deus no culto, mas chega ali na esquina, esquece, vai embora tudo. Eu não vou falar aqui quantas vezes todo mundo sabe, final do ano passado, começo desse ano aqui, graças a Deus, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho acho que uns 2 ou 3 grupos de WhatsApp que eu participo, só. Eu tenho o grupo dos pastores aqui da igreja, eu tenho o grupo da família, que são pequenos, que ainda é repartido no meio da família, e tenho um grupo de irmãos, amigos, que decidiram andar com Jesus, porque os outros, se você for olhar a quantidade de briga, eu não sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou do meio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou Ponte Preta, eu sou Guarani, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu sou samaritano, não, eu sou judeu. Eu adoro aqui no Monte Gerezim. Mas vocês adoram lá em Jerusalém. Aonde que devemos adorar? Vós adorais a quem não conheceis. Porque vocês não sabem que espírito que vocês são. Nós não sabemos que espírito nós somos. Eu escutei outro dia a ministração de um pastor dizendo: olha, eu estou louco para que libere a arma. Eu estou louco para que pule um bandido no fundo da minha casa. Porque eu não vou matar, eu só vou fazer o furinho. Quem mata é Deus. Não foi você não, Rogério. Estava aparecendo, eu sei. Estava aparecendo, mas não é. É o Denorex ali. Foi outro, pô. Ou melhor, foram outros. Essa é a questão. Nós não sabemos discernir o Espírito de Deus. Agora, quer dormir com esse barulho? Vai no verso 56. Pois o Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem, gente? Quem que é o Filho do Homem, gente? Bom dia, igreja, aleluia. Aqui, quem que é o Filho do Homem? Diga com convicção, quem que é? Vocês seguem quem? Pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo é baixinho, todo mundo amanhã andando de joelho na igreja. Todo mundo pintando o cabelo de branco, amém, igreja? Eu já não preciso, tá, pastor? O Rogério tá rebelde, pastor, o cabelo dele é cinza. Tem que descolorir primeiro, né? Olha, Rogério, obrigado pelo toque. Estou brincando. Mas o seguinte, quem que é o Filho do Homem? Nós estamos seguindo quem? Quem é o Senhor da igreja? E ele diz assim: pois eu, Jesus, o Filho do Homem, não veio para destruir as almas dos homens,
mas para salvá-las. A grande questão aqui é que o Filho do Homem não veio para salvar, para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, para salvar a vida dos homens. E em nome de tanta coisa, de tanta ideologia, em nome de tanto modismo, em nome de tanta formatação desse século, e eu vou falar para você, em nome de tanta raiva, que nós temos o pecado no nosso coração, ele faz parte, mas na hora de decidir, você tem algo, você tem alguém que faz toda a diferença, que se chama Espírito Santo. Porque para virar testemunha de Jesus, só com o Espírito Santo. Você vê tantas atrocidades. Por exemplo, eu só vou falar de um caso, eu não estou puxando saco, eu não estou acusando ninguém aqui, gente, só vou falar de um caso que é revoltante. Todo mundo viu aí nos jornais, um casal de mulheres aí, pegou uma criança, não sei quantos anos tinha um menino, 9 aninhos, filho de uma delas. Gente, cortaram os pedaços do menino, cortaram, como um frango, cortaram todos os órgãos do menino, dilaceraram, jogaram dentro da churrasqueira, tacaram fogo. Parece que depois não conseguiram, foi tanta fumaça queimando o corpo do menino, elas jogaram dentro de um bueiro. Eu não estou falando de um cara maluco ou de uma mulher maluca que pegou o filho da outra. É a mãe que fez isso. Aí, no juízo do nosso pecado que habita em nosso coração, nós estamos aqui diante de um juiz. Nós estamos aqui que tem a lei para seguir. Ele não pode tomar a decisão da cabeça dele, certo, Rogério? Tem hora que você lê lá as coisas, você fala, cara, que vontade de dar, mas aqui existia uma brecha, eu não posso fazer isso. E você passa para o pastor Ricardo olha, lê, os dois corações ficam apertados, você tem que tomar a melhor decisão conforme a lei. Mas dentro do coração está dizendo, filho, você sabe que está errado. Numa decisão dessa, se você tem uma arma na mão, sem o Espírito Santo, você descarrega nessas duas mulheres. Eu estou mentindo aqui ou não? Mamães, quantas mamães temos aqui de manhã? Quantas mamães? Mamães, se alguém faz isso com o teu filho, eu vi, se me engano tem no YouTube, vocês podem procurar. Uma mulher que o filho dela estava saindo, acho que 16 ou 17 anos, eu não lembro mais dos detalhes da história. Indo para ir para a escola, 2 outros adolescentes vieram e deram um tiro a queima-roupa. Mataram o filho dela. Mas assim, sem reação nenhuma. Acho que não era para levar celular, mas não levou nada. Essa mulher foi, pranteou, enterrou o filho dela. Menino bom, estudioso, estava indo para a escola. Enterrou o filho, foi até a delegacia, o delegado e os policiais foram, pronto, ela veio aqui, falou assim, eu quero ver o assassino do meu filho. Não, mas, olha, eu estou desarmado, eu estou sozinho, eu quero ver o assassino do meu filho. E os policiais ficaram todos ali, mas ela foi até a cela do menino, falou assim, foi você que deu tiro no meu filho. Abraçou e falou, Deus te ama. Jesus te ama. Meu filho está com Jesus, mas você nesse momento está indo para o inferno. Arrepende-te do teu pecado. O reino de Deus não é desse mundo. Essa decisão não é deste mundo.
Essa decisão só toma aqueles que andam com Jesus, que têm o selo, a marca do Espírito Santo. Esses dois irmãos que estavam andando com Jesus, e eu e você nessa manhã estamos andando com Jesus, nós temos a nossa roupagem de crentes, nós andamos com Bíblia debaixo do braço, hoje em dia é com celular, mas andamos com as Bíblias debaixo do braço, nós cantamos cânticos, sabemos tudo de cor salteado, só que como que está o nosso coração na presença de Deus nessa manhã? Nós estamos dando razão para quem? Todo mundo já sabe que em Atos, no capítulo 2, abre comigo rapidinho, Atos, capítulo 1, tá? Rapidinho, capítulo 1 ainda. Capítulo 1 de Atos. Nós vamos estar lendo o verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus estava indo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para Jerusalém. Só que olha o que ele falou para os discípulos. Mas recebereis o quê? Que poder que é esse? Hoje você caminha um pouco pelas igrejas e você vê pessoas gritando, pulando, sapateando, beliscando, rolando, gritando, é cura, é poder, nós queremos o poder do Espírito Santo para ressuscitar morto, para fazer isso, para fazer aquilo, para ver perna crescer, para ver braço. Não tem nada de errado nisso. Mas recebereis poder para quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis o quê? Tanto em, diga com convicção, gente, tanto em, como em toda, aonde? Não, Samaria não, gente, eles tinham pedido a Deus para que orasse, para que caísse o quê? Fogo do céu. Eu vou mudar o versículo, posso? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no Talibã, na China, no Iraque, no Irã. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e até os confins da terra. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, eu e você podemos guardar tudo na nossa cabeça. Nós podemos guardar a palavra, toda ela. Eu já vi pregadores que chegavam assim e falavam assim, abre a sua Bíblia. Lembra do coronel Eliseu, Rogério? O senhor conheceu também, né? Abram a Bíblia agora em Apocalipse, o capítulo tal, o verso tal. Vamos ler a palavra? Todo mundo com a Bíblia aberta. Ele... O homem era uma Bíblia ambulante. Eu acho que ele faleceu, pastor. Ah. Sim. Eu conheci um pastor em Belo Horizonte, que ele gravou o Novo Testamento inteirinho. Ele gravou em Bíblia, em CD.
Ele distribuía para todo mundo e chamava assim: é mais doce que chocolate. O nome do CD. Era o Novo Testamento. E ele gravou inteirinho, gravado, sem a Bíblia. Guardar na mente, a gente guarda. Guardar no coração é outra coisa. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos tomar a decisão de seguir. A decisão, corte, até aqui eu sei que a minha vontade seria desganar, matar e destruir e orar para que venha fogo do céu. Mas eu decidi seguir Jesus. Eu decidi andar com o Espírito Santo. E é Ele que tem que falar no meu coração. Porque o reino que eu estou indo não é desse mundo. O reino que nós estamos caminhando para não tem o formato, a formatação deste mundo. O apóstolo Paulo disse: se nós conhecemos Jesus só na carne, não adianta nada. Não adianta nada. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria e até os confins da terra. Vá um pouquinho mais para frente, no capítulo 8 aí, de Atos. Atos, capítulo 8. Atos, no capítulo 8, nós vamos estar lendo a partir do verso 4, tá? Rapidamente. Um dos discípulos lá, Filipe, foi pregar onde? Por que ele foi pregar em Samaria? Porque veio o Espírito Santo em Jerusalém. Desceu o Espírito Santo. Todo mundo sabe da história. Mas a igreja entrou na koinonite, na koinonia, na comunhão. E ficou gostoso, e muitos judeus se convertendo. Mas ele falou: olha, vamos para os confins da terra. Aí o que aconteceu? Tiveram que sacrificar um, né? Estevão foi morto. E Paulo, que depois era Saulo ainda na época, e aí se espalhou. E a palavra que diz é que foi semeado. A palavra no hebraico diz que e semeou, e Deus semeou os irmãos que foram. E agora nós estamos olhando aqui, o Filipe, ele está lá em Samaria. Vamos ver o que aconteceu. Verso 4 diz assim: entremente os que foram dispersos. Essa palavra disperso significa semeados, espalhados. Eles foram semeados. A palavra no original significa semeados. Eles foram semeados. Foram jogados as sementes dele para tudo quanto é lado. Iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha os sinais aqui, mas esses sinais aqui não significavam nada para quem tem o Espírito Santo, porque sabe o que Deus está fazendo. Deus está dando alguns sinais para os incrédulos somente daquele local. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, incluindo o povo de Samaria, insinuando que ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos. Todos davam o quê? Razão, ouvidos para ele, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque haviam muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, os que
evangelizava e a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim como homens e mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam aonde? Em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, abre parênteses, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, aonde quer que elas estejam, sejam qualquer raça, etnia, cor, qualquer coisa diferente, tradição. Enviaram-lhe quem que enviou? Quem que enviou, gente? Vocês não estão seguindo aí. Pedro e quem mais? Mais uma vez, quem que enviaram? Quem que é esse João? O Boanerges. Só que existem dois Boanerges aqui. Antes do Espírito Santo e o Boanerges depois do Espírito Santo. O Boanerges depois do Espírito Santo, os quais descendo para lá, para Samaria, oraram por eles, para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Já estava vivendo na dimensão do Espírito Santo. Para encerrar, muitos de nós estamos cheios de informações, meus irmãos. Cheios. Hoje em dia é fácil. Ontem, no jantar, minha esposa estava conversando, nós estávamos conversando juntos ali com as meninas. E ela fez menção para a Carolina. Carolina não está aqui hoje, está disputando mais uma prova de balé lá. E a Carolina vai fazer 18 agora em setembro. Já é uma mocinha. E a Jaque estava falando para ela da dificuldade que nós tínhamos de fazer as coisas. Naquela época era difícil até ter telefone em casa, que só tinha telefone em casa quem era rico. Você tinha que correr e pegar um orelhão, né? Hoje em dia está tudo, para a gente fazer pesquisa, a gente saía e ia onde? Ia lá na prefeitura de Campinas, ali atrás da prefeitura tinha a biblioteca. Deve ter a biblioteca até hoje lá. Preciso levar as duas lá, a Carol e a Nicole. E a gente pegava aqueles livros, assim, tão gostoso aquele cheirinho de ácaro que tinha, era tão gostoso, gente. Naftalina, ácaro. E a gente fazia pesquisa lá. Hoje em dia você tem o São Google, né? Que hoje a tecnologia ficou tão fácil, mas a vagabundice está entrando de uma forma. A preguiça está entrando de uma forma que está ficando difícil cada vez mais. E como fazer para vencer isso? Como fazer para vencer a decisão e tomar a decisão certa? A decisão que agrade a Deus, que é no formato do reino de Deus. Não é só informação. Você já parou para pensar quantas palavras você já ouviu na sua vida? Quantas pregações, quantos estudos, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Você já parou para pensar em tantas coisas ao qual que você cantou nessa manhã? Tu tem sido tão bom para mim. Mas na hora da decisão, na hora de falar, eu vou seguir Jesus, a gente fala, não. A gente ora, Senhor, caia fogo e consuma. Consuma esses incircuncisos filisteus. Só falta a gente falar isso, né? Ai, tinha que jogar uma bomba atômica, varrer, acabar com aquilo lá. Hein, Rogério? Quantas vezes a gente fala? Vocês sabem o que vai ter hoje, gente? Em São Paulo? Estão sabendo? Parada gay. Aí você olha numa parada gay e você diz o quê? O que você queria?
Não vamos ser hipócritas. O que o nosso coração pensa, gente? Gente, quantos pastores vai sair de lá? Vocês param para pensar nisso ou não? Sim ou não? O quê? O pastor Giba, você falou que vai... Calma, gente. É questão de tempo que o Espírito Santo vai trabalhar. Só que o Espírito Santo só vai trabalhar se você dizer, eis-me aqui. O Espírito do homem diz, cai uma bomba, que cai enxofre e fogo do céu. Mas o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens. Porque o pecado é pecado no pensamento, é pecado na ação, é pecado em qualquer lugar. Pecado é pecado e todos carecem da glória de Deus. Eu careço da glória de Deus em cima de um púlpito com a Bíblia aberta nessa manhã. E eles lá, na parada gay, onde quer que seja, carecem da glória de Deus. O Espírito Santo hoje te faz um convite nessa manhã, para que você tome a decisão, que você tome uma cisão, para que você, nessa manhã, faça como João. João, anos e anos depois, voltou para Samaria, só que algo tinha mudado dentro do seu coração. Algo tinha mudado. Esse algo é a formatação do reino de Deus, da pessoa do Espírito Santo do Senhor, que veio sobre a vida de João, sobre a vida de Pedro e de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Todos aqueles. Se você não conhece, eu conheço pessoas que foram tiradas de todos os lados. Todos os lados, gente. Conversões acontecem até onde a gente acha que não acontece. O Espírito Santo de Deus trabalha. Se nós lemos ali no livro de Atos, vocês nunca... É gostoso a gente pegar a Bíblia e olhar hoje. Cerca de 80%, 90% do Novo Testamento, vou se dizer, depois dos Evangelhos, veio o quê? Paulo. Só que o Saulo estava assassinando pessoas, consentindo, jogando em prisões, e ele pegava famílias inteiras e colocava em praça pública e falava, blasfema esse nome, senão vai morrer. Fala mal de Jesus na frente de todo mundo. Eles eram assolados com dores físicas. O que leva um homem, uma mulher, a ser jogado diante de um coliseu, qual tem lá de Roma, para que leões famintos, eles deixavam os bichos uma semana sem comer. Quando soltavam para comer os cristãos, a história diz isso, a Bíblia não diz, mas a história diz que muitos cantavam louvores e davam glória a Deus. E diziam que eles estavam seguindo a Jesus Cristo, como diz aquele hino. A cruz na frente, o mundo atrás. Porque nós estamos seguindo Jesus. Porque o reino dele não é desse mundo. Nesse mundo, você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode ter de tudo. Mas tudo isso é passageiro. Nem o seu corpo você vai levar. Quem já participou de uma exumação sabe disso. Nada fica. Nada. Uma vez eu fiz uma exumação de uma senhorinha, ela era madrinha da minha tia, ela tinha osteoporose, e quando teve que colocar uma outra tia minha na sepultura, sempre tem que alguém da família acompanhar, e quando foram tirar o caixão dela, não tinha nada, só sobrou o cabelinho dela.
todos os ossos se desfizeram. E ali eu me lembrei, nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Mas o teu espírito, a tua alma, o teu coração vai para a presença de Deus. Mas nós não queremos esperar, nós queremos que o reino de Deus se estabeleça aqui. Primeiro aqui, nos corações. Nos nossos corações. E o convite que eu faço nessa manhã, quero convidar o pastor Ricardo a orar conosco, o convite que eu faço para você, é que mesmo sem, às vezes, a força, mas que você tenha, mas que você clame nessa manhã pelo Espírito Santo e diga: Senhor, eu quero esse poder. Porque os outros sinais vão acompanhar. Os outros sinais, a cura vai acompanhar. A libertação vai acompanhar. Os dons do Espírito, eles vão vir. É o Senhor que dá. Mas na hora da decisão, na hora de dizer: eu clamo por misericórdia pela vida deste, quem vai te dar essa força é o Espírito Santo.